Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ei, ei! Das luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luz para sombras, escala as montanhas
coração. Vai pedir ao Senhor que traga à sua memória aquilo que não agrada o coração dele. Vai pedir ao Senhor para trazer a luz onde ele não está na sua vida. Existe um amor maior que tudo, que se doou numa cruz, para que nós fôssemos libertos de todo o pecado. Esteja neste momento entregando a sua vida, entregando o seu coração no altar do Senhor. Ele pode todas as coisas. Ei, Senhor, em nome de Jesus, venha sobre nós nessa noite. Venha com teu Espírito Santo, com teu amor infinito. Enche-nos do teu amor e a certeza dele. Santo é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória somente a Ti, Pai. Tu és bem-vindo. Tu és o dono deste lugar. Tu és o dono do nosso coração. Em nome de Jesus, nós sabemos que não somos dignos, Pai, mas a Sua graça, Pai, a Sua graça que é favor imerecido, essa sim está sobre nós, Pai. Guarda a nossa casa, guarda o nosso coração. Tu és bom. E do meu coração seja o monte onde percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Tu és bom.
Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Enquanto ia o exército, Deus deu uma palavra e Ele disse: vá à frente, vá cantando que eu sou bom, vai cantando que as minhas misericórdias duram para sempre. E aquele exército, sem precisar lutar, derrotou uma multidão, porque Ele é bom. Cante isso comigo. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, 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 tu és bom, bom, oh. Aleluias. Aplauda ao Senhor e glorifique o nome dEle. Aleluia. Aleluias. Senhor, Tu és bom e o Seu amor dura para sempre. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sua longanimidade, Senhor, nos sustenta, Pai. Seu amor nos sustenta, Sua graça nos sustenta. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, para iniciarmos uma série de clamor por nossas famílias. E eu creio que sairemos, Senhor, desse momento muito mais edificados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, que bom que vocês vieram. Pode se sentar. Graças a Deus. Abençoados. Valeu. Aleluia. Obrigado. Queridos, que bom que nós estamos juntos aqui, vocês que estão aqui, né?
na igreja, no templo, você que está nos acompanhando em casa, um beijo no seu coração. Use aí um momento missionário, né? Continue marcando alguém, convidando alguém para assistir esse vídeo com você. Essa série vai ser totalmente voltada para o ensino, para o conhecimento, para o direcionamento da nossa família, tá? Da nossa vida pessoal também. Porque colocamos esse nome, a restauração do sacerdócio e a edificação do lar. Porque com isso nós queremos responsabilizar, né, cada um dentro do seu papel, da sua função, marido e esposa, enfim, família. Nós vamos falar sobre filhos também, criação de filhos, enfim. Mas vamos trabalhar dentro disso. Provérbios fala que o homem, Provérbios capítulo 13, fala que o homem prudente, ele constrói com conhecimento. E o tolo, ele revela a sua própria falta de conhecimento, vamos colocar assim. Mateus 7, 24 diz que o homem prudente, ele constrói sobre a rocha, né? E o que é construir sobre a rocha, onde tudo era areia, onde todo o solo era árido? É que tinha gente que vinha e construía sua casa do jeito que estava. E o outro ia cavando, 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 até encontrar solo firme para poder construir. Assim vai ser você, construir firme, continuar construindo firme, amém? Também Provérbios capítulo 14, versículo 1, essa vocês sabem de cor, né? Principalmente o marido, quando quer dar uma espetada às vezes na esposa, ele sabe esse versículo de cor. Provérbios 14, 1, o que está escrito lá mesmo? A mulher sábia edifica sua casa, né? Não deveria ser para espetar ninguém, né, gente? Na verdade, é a palavra de Deus para nos edificar, tá? Mas vamos lá, eu quero então começar com um texto junto com vocês, e é um texto que às vezes pode causar também, né, uma interpretação assim, né, mas como que é isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Afinal, nós vamos orar pelas famílias, vai ser uma bênção. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, ok? Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Como entendermos aqui essa palavra? Porque quando se fala de cabeça, nós estamos falando de governo, de autoridade. E muitas vezes, né, essa questão, né, de entendermos aqui vamos dizer, esse padrão de cobertura, veja como que eu estou chamando isso aqui. É um padrão de cobertura. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ah, então agora eu sou cabeça, eu que mando aqui nessa casa. Não, calma. A Bíblia também diz que o homem, sendo a cobertura de sua família, de sua esposa, ele deve amá-la como Cristo amou a igreja, ser cabeça como Cristo é da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, sim ou não? E a Bíblia diz que, sendo ele cabeça da igreja, entregou a sua própria vida por ela, pela igreja. Então, quando se fala em ser cabeça, está falando de um posicionamento e não de um cargo dentro de casa. Isso fala de autoridade, proteção e cobertura, que Deus, querido, como Ele é. Veja bem, Jesus é Deus, sim ou não? Sim. E a Bíblia está dizendo que Deus é a cabeça de Cristo, não é? Eu já falei isso uma vez, eu só estou relembrando aqui, e quando eu relembro de algo, eu gosto de falar novamente. Veja que coisa interessante.
Jesus é Deus, Filho de Deus, é Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, veio, morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele parte para estar na glória. Ele fala, eu e o Pai somos um, ok? Cristo sendo Deus, em submissão, é como se ele desse um passinho aqui atrás e falasse assim, Pai, eu obedeço toda a sua vontade, eu obedeço sua direção, eu recebo sua proteção, eu recebo a tua direção. Amém? Aleluia? O que é o marido, então, a cobertura? É quando ele e a esposa sabem que os dois são responsáveis por tudo, pelo governo dentro de casa. Mas a esposa dá um passinho e fala, vamos junto. Ah, pastor, mas e quando o cara é isso, o cara não quer nada com Deus, o cara é aquilo outro e tal, vai ficar para um outro dia. Eu estou fazendo a introdução aqui, amém? O que você não gostar hoje, vem outro dia que Deus revela no outro dia, vai ficar tudo bem. Amém? Por exemplo, o pastor da igreja e os membros da igreja, tem alguma diferença? Não, nenhuma. Eu sou filho de Deus como você é filho de Deus. Eu não tenho mais unção sobre a minha vida e você menos unção. Não, é igualzinho, nós somos iguais aqui. Mas aí você entendendo que eu sou seu líder, seu pastor, sua cobertura, você dá um passinho atrás e fala, pastor, estamos juntos, abençoa a minha vida. Ok? Estamos entendendo aqui ou não? Estamos juntos até aqui? Porque a palavra às vezes é difícil da gente assimilar totalmente, mas no decorrer a gente vai pegando tudo. Então, queridos, a questão é que o marido, sendo cabeça da mulher, sendo cabeça da família, isso fala de autoridade, proteção e cobertura, e não ser aquele que manda. Eu mando, vocês obedecem. A última palavra é minha. Lá em casa, pastor, eu que falo mais alto. A esposa fala, vai lavar a louça. Eu falo, já estou indo já. Eu falo mais alto. Tudo bem, está tudo certinho. Se entendendo perfeitamente. Mas isso fala, queridos, como eu disse, estou repetindo para ficar gravado, autoridade, proteção e cobertura. E autoridade é diferente de poder. Se você tem que gritar para que alguém te ouça, isso é poder. Se o seu silêncio já direciona, isso é autoridade. Quando um pai tem autoridade sobre um filho, ele não precisa exercer poder. Quando um pai tem que exercer poder, é porque não existe a questão da autoridade, ou pelo menos ela está abalada. O pai, faz, senão eu vou te bater, eu te pego, eu te arrebento, eu te jogo na parede, te chamo largatixa e tal. E xinga o filho, ele está exercendo poder, e o filho faz por medo. Quando o filho obedece a palavra do pai, mesmo na ausência do pai, por exemplo, isso é autoridade. Filho, você vai lá, mas você não faz isso. Você vai lá, mas não pula na piscina. Ele vai lá, vamos pular. Não, meu pai falou que não. O pai não está presente. Mesmo assim, a palavra do pai vai junto com o filho. Isso é autoridade. Quem está me entendendo aqui? Graças a Deus por isso. Então, querido, ser cabeça não é ser quem manda, é assumir uma posição. Você tem que ser, queridos, eu estou falando do homem, já que eu vou falar da mulher, vocês têm que ser aquele que governa a casa no sentido de autoridade, proteção, cobertura, e ser aqueles que vão chamar todo mundo para ir para a igreja. Porque às vezes tem situações que a mulher está cansada, aí fala, eu não vou na igreja não. Aí o marido fala, então também não vou não. Ou então ela que tem que falar, você não vai na igreja não, troca de roupa, vamos lá. Ah, não sei, não, vamos lá. Você não vai orar não, vamos orar. A hora você aí, você sabe orar melhor que eu e tal. Não, cara, vamos restaurar o sacerdócio. Vamos restaurar esse posicionamento, a questão. Deus não está nem a isso, se você sabe falar, orar, se você sabe fazer oração bonita. Deus quer o seu posicionamento, e a unção Ele que derrama, Ele quer sua boca aberta, e Ele que enche. Ele que enche. Então, a proposta dessa série é que os homens que são sacerdotes nos lares tenham um posicionamento realmente coerente com aquilo que a Bíblia chama de sacerdócio. Mais uma vez eu vou explicar, a Bíblia não chama em lugar nenhum o marido como sacerdote do lar, é uma expressão que nós usamos.
Mas essa palavra, sacerdote, né, ela é muito bem empregada, por quê? Porque o sacerdote era aquele que buscava a direção de Deus. O sacerdote era aquele que levava, era um intercessor, levava as petições do povo para Deus e trazia a palavra de Deus para o povo. Era uma associação entre sacerdote e também o profético, o profeta. O sacerdote era aquele que fazia os maiores sacrifícios, sim ou não? Ô, gente, vocês estão com frio? Participe comigo aí mesmo de máscara, assim, que vocês me ajudam, eu fico mais empolgado. Então o sacerdote era aquele que buscava a direção de Deus, o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo, o sacerdote era aquele que fazia o sacrifício, o sacerdote era aquele que levava o perdão para o povo, porque quando ele levava o sangue, ele estava levando o perdão ali para o povo. O sacerdote era aquele que orientava o povo, o sacerdote era aquele que abençoava, ele liberava a bênção. Quando ele estendia a mão e abençoava, o povo recebia, porque sabia sobre ele está vindo a bênção de Deus. Você como sacerdote, eu estou falando agora aos maridos, os sacerdotes que estão aqui. Ah, pastor, não sei ainda, eu não casei ainda. Um dia você vai casar, você vai saber que jeito que é. Em nome de Jesus, eu profetizo essa bênção na sua vida. Você vai casar sim. Nós não vamos ficar nessa sozinhos, não. Nem para rir, vocês não estão rindo hoje. Acho que é o frio mesmo. É o medo da tempestade que está vindo do sul. Então, o marido é aquele que busca a direção de Deus. Família, seguinte, olha, Deus está falando comigo. Mas e a esposa, pastor, não pode ser aquela que está falando, Deus está falando comigo? Pode, claro. Vamos falando dos dois. A mulher também vai lá orar. Ela vai buscar Deus, ela vai ser aquela mulher sábia, aquela que edifica a casa, que vai chamar a família para oração, ela que arruma a mesa. E Provérbios 31 fala muito bem dessa mulher sábia, porque ela governa a casa, ela chama a família para sentar em roda da mesa, para comer junto, sabe, para organizar isso aí. Pastor, não dá, no dia a dia não dá, à noite tem que dar, final de semana tem que dar, mas vocês têm que sentar juntos, e a mulher coordena isso. Conversar, bater aquele papo legal, parar de falar da vida dos outros. A vida dos outros não é problema seu, meu irmão, minha irmã, vai cuidar da sua vida. Então nós precisamos, sabe, ter conversas sadias dentro de casa. A gente precisa começar a entender o valor de buscar a direção de Deus, de ser um intercessor da família. Quantos homens aqui oram de fato? Não precisa responder não. Você ora, glória a Deus. Se você não ora, fica quietinho e faz de conta que você ora. Mas quais são os homens, os sacerdotes que realmente oram pela família? Dobra o joelho no chão de manhãzinha, quando o sol está nascendo. Quando o dia está começando, ele vai para o trabalho, vai fazer alguma coisa, ele dobra o joelho, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa meus filhos que vão estar estudando aqui, abençoa minha esposa que vai para o trabalho dela e tal, e libera a bênção. Ou então a gente só levanta e quer saber se o café está pronto, e vamos para a correria, e vamos para o serviço, e não está nem aí. Não, é aquele que busca a direção de Deus. É aquele que intercede pela família, é aquele que faz sacrifícios pela família. O sacerdote fazia sacrifício, o sacerdote de casa é aquele que muitas vezes está cansado, e ele vai dizer, eu estou cansado, mas ele tem que levantar, sair do sofá, ir lá brincar com a criança, ir lá brincar com o filho, parar de ficar passando essa tarefa para a mãe. Papai quer não sei o que, vai ver com a sua mãe, vê lá com a sua mãe. Não, assumir é uma postura. E por que nós precisamos de uma restauração no sacerdócio? E por que nós precisamos de uma restauração na edificação do lar? Porque muitas vezes nós estamos padecendo por falta de conhecimento, ou muitas vezes por falta de aplicação daquilo que conhecemos. Porque na hora da raiva a gente esquece tudo que a gente aprendeu. Na hora da raiva, a gente grita. Na hora da raiva, a gente está com o celular na cara do outro. Na hora da raiva, joga o chinelo, joga o que tem na mão. Na hora da raiva, berra, fala palavrão, manda para aquele lugar. Aí depois, eu estava nervoso, está na hora da raiva. Todo mundo fica com raiva, irmãos. Todo mundo tem sangue.
Mas nós precisamos começar a colocar em prática para que seja restaurado esse processo tão tremendo do posicionamento do homem como sacerdote. Quando a esposa olha e fala, esse cara é um homem de Deus. Por que muitas mulheres são muito ciumentas? Fia, fica firme, só olha para mim e disfarça, você está de máscara, fica firme aí. Mas por que a maioria das mulheres são ciumentas? Será que um homem passa segurança? Passa segurança de que se chegar um rabo de saia, ele vai ficar firme? Se chegar uma mensaginha, bom dia, será que ele já vai apagar? Ou ele vai comichar para responder? Será que os homens estão passando essa segurança para as mulheres? Minha mulher é muito ciumenta, nossa, é brava demais, mas você está passando segurança para ela de que você é um homem de Deus? Porque você pode ter milhões de qualidades, mas que a primeira seja foco na sua vida, a sua casa olhar e falar assim, aqui tem um homem de Deus. Tem defeito? Tem, é nervoso, é isso, que é aquilo, ou é calmo demais, ou é pacífico demais, ou sei lá, é bobo demais, ou é não sei o quê, mas é um homem de Deus. Em nome de Jesus, homens, sejam homens de Deus. Mulheres, vocês têm um papel fundamental na restauração dessa aliança, do Deus sendo sua cabeça, como Cristo sendo sua cabeça. Sede meus imitadores. Ele fala de imitar, falando de imitar a Ele como Ele imitou a Cristo, e vem falando que Cristo é quem tem esse governo, é Cristo quem tem essa postura de reinar, de governar a vida do homem. Essa aliança precisa ser restaurada. Nós falhamos, às vezes porque estamos cansados, falhamos porque trabalhamos demais, falhamos porque, não sei, muitas coisas, mentimos, omitimos, porque gastamos mais do que porque não concordamos com isso ou com aquilo, e agora o problema é a pandemia. É o Bolsonaro, é os gafanhotos, é a ventania. Cada hora vai ser uma coisa, querido. Será que a gente não percebeu? Quando será que vai acalmar, pastor? Daqui para frente? Aperta o cinto, fica firme, que o negócio vai ser feio. Então, algumas situações têm feito com que muitos homens quebrem a aliança com Deus, em governar bem suas casas, suas famílias, consequentemente quebra a aliança com a família, porque se já quebrou a aliança com Deus, quebra a aliança com a família. Pastor, eu falhei muito no passado, e agora? Como é que Não, agora é daqui para frente, queridos. Daqui para frente que Deus restaure sua vida. Se Ele tem que restaurar seu casamento, que restaure. Se tem que restaurar sua família, que restaure. Mas se você tem que ter uma nova chance, uma segunda chance para você ser abençoado e feliz, que seja assim então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero mostrar aqui um exemplo, está em Gênesis capítulo 38. Vamos abrir a Bíblia lá. Vamos falar da vida de Judá, Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. Versículo 11 em diante. A questão aqui, olha aqui para mim um pouquinho antes da gente ler. Só para mim, porque eu não vou ler todo o texto, eu vou resumir aqui para você entender. Judá teve 3 filhos. Onã e Selá, e o filho dele, o primeiro filho, casou com uma mulher chamada Tamar, mas ele era um homem ruim, ele era um homem mau, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus matou ele. Só que a tradição era o seguinte, que agora o irmão mais novo dele casava com a mulher dele, porque ele não tinha tido filho ainda, não tinha tido descendência. Então, a lei, a tradição era que o irmão de que era Onã, o irmão mais novo, casasse com Tamar.
E aí Onã casou com Tamar, mas ele casou sem querer casar. E ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, era um homem ruim e tal, e Deus matou ele também. Pastor, Deus matou? Está escrito no texto, é só conferir. Matou. Só que Selá, que era o filho caçula, era muito pequenininho, ele não tinha condição de casar ainda. Aí Judá pegou e falou para Tamar o seguinte: faz o seguinte, vai para a casa do seu pai, fica lá na casa do seu pai, quando Selá crescer, for homem, você casa com ele. Eu vou te dar ele para você casar com ele e tal, e vai dar descendência aí para sua família e tal. Ok? Só que o que aconteceu? Judá não cumpriu o que ele prometeu. Ele ficou viúvo também, não cumpriu o que prometeu, e Tamar ficou sabendo que ele ia lá tosquear as ovelhas do rebanho e armou algo para ele. E aqui eu começo lendo com você no versículo 11 então. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa do seu pai, até que meu filho Selá cresça, que temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, e o seu amigo Irá, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, Tamar era a nora de Judá, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e se disfarçar e foi sentar-se à estrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ele não tinha lhe dado em casamento. Quando Judá a viu, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: vem cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? E disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Irmãos, o texto é longo, eu vou contar tudo aqui para você. Você vê como que nós precisamos entender e analisar a vida de Judá agora, porque ele, que deveria ser um sacerdote no lar, na casa, organizar a vida dele, organizar a vida dos filhos, arrumar a família, ele foi uma ferramenta do inimigo para destruir toda aquela família. E nós vamos ver como que foi a postura de Judá e o que nós não devemos fazer como homens. Como homens, como sacerdotes, porque ele foi seduzido pelo pecado, seduzido pelo engano, ele esqueceu do seu sacerdócio. Irmãos, Judá estava profetizado que dele sairia o Messias, Jesus. Lá em Miqueias fala que dele viria o Messias. Tem profecias sobre Judá, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, aleluia. Mas ele se esquece do sacerdócio dele, ele se esquece de quem ele era, e ele é enganado por causa e eu vou falar da postura dela aqui também. Ele é enganado, e ele se corrompe ali naquele momento, e ele foi esse instrumento, de perdição. Mas olha só, o que o texto nos chama atenção, versículo 15 ao 18, ela fala assim: tá bom, você quer se deitar comigo? Ele não conheceu ela, ele foi seduzido, Em nome de Jesus, homens, que vocês tenham os seus olhos para suas esposas, em nome de Jesus,
Nas nossas reuniões de homens, provérbios para homens, sempre nós quando fazemos rede de homens, provérbios para homens, falamos dos provérbios que fala da mulher que lisonjeia com os lábios, da mulher estrangeira que seduz e que engana, com seu perfume. Em nome de Jesus, o homem de Deus não cai nessas armadilhas. O homem de Deus é fiel, é santo, é realmente separado para sua mulher. Amém, homens? A bênção está do lado aí, dá um glória só para disfarçar, vai. E ela fala assim, o que você vai me dar como penhor, como garantia? Você vai se deitar comigo, mas qual que é a garantia? E aí ela pede o selo, o cordão e o cajado. Aqui que eu quero meditar um pouquinho com você. O que é isso? O selo fala de identidade, o cordão fala do chamado. E o cajado fala de autoridade de sacerdote. Queridos, muitos jogam isso fora por causa de uma aventura e destroem a autoridade sacerdotal que tem em suas vidas. Jogam isso fora. O que foi a primeira coisa que ela pediu para ele? Isso aqui, meu irmão, você sabe que a Bíblia não tem nada de coincidências, não. Primeira coisa que ela pediu como penhor, ele queria se deitar com ela, ter um momento de prazer com ela, e ele tinha que pagar, porque ele pensou que ela era uma prostituta. E aí ele fala, o que você quer? Ela fala o selo. O que era o selo? Meu irmão, o selo fala da identidade. Porque Judá perdeu o nome dele, o selo era um anel. E esse anel, quando escrevia uma carta, quando mandava um presente, quando mandava alguma coisa, era colocado cera quente, fogo, cera quente, aquela cera quente dobrava no papel e o anel, como um selo real. Lógico que o selo do rei também fala da identidade de rei. Judá era um príncipe das tribos de Israel, e ele está com um selo, um anel na mão, e o que ele fala? O que você quer? Eu quero um selo, primeira coisa, o selo. Que selo? O selo que dava o nome dele. Quando alguém recebesse uma carta, falava, opa, uma carta de Judá. Cada tribo tinha um símbolo, amém? Sim ou não? Tá? Cada tribo tinha um símbolo, cada tribo tinha nome, e cada patriarca tinha. Então, a identidade dele, ela pede a identidade dele. Ela pede isso. Muitos estão longe dos caminhos do Senhor porque perderam sua identidade de filhos. Meu irmão, retorne à sua identidade. Você é filho de Deus. Você não é uma pessoa mundana, uma pessoa profana, uma pessoa perversa. Você é um filho de Deus. Você tem que carregar essa identidade no seu coração. Lá no seu trabalho você é filho de Deus. Na escola, na faculdade, na rua, em casa, dentro da família, você é filho de Deus. Não perca essa identidade. Esse anel falava de um nome que precisava carregar uma honra. Não esqueça quem você é. Você tem linhagem sacerdotal. Você é chamado de sacerdócio real. Aleluia. Sacerdócio real. Não perca a sua identidade. Nossa, eu nem sei por que eu fiz isso. Meu Deus, eu fiquei nervoso, eu fiquei seduzido, eu fiquei não sei o quê. Eu nem sei por que eu fiz isso. Muitos têm perdido sua identidade. E depois não conseguem orar, falar com Deus, porque falharam, porque erraram, porque maltrataram a família, porque fizeram o que era errado. E aí vão se distanciando. Sabe por que Judá foi perdendo a identidade? A primeira coisa que ele perdeu foi a identidade. Se você ler o versículo 1 do capítulo 38, fala assim, e Judá deixou os seus irmãos e foi para a casa de outro. A pessoa vai se distanciando, ela vai ficando longe, como foi na palavra de um outro dia, eu não lembro que dia aí que nós falamos aqui. Está lá, mas não está. Está de corpo, mas não está de alma. Judá não estava presente. Ele foi se distanciando, ele deixou a casa do seu pai, deixou os seus irmãos e foi para a casa do Alamita. E a pessoa vai se distanciando na mente, distanciando no coração, e quando viu, perdeu sua identidade. Quantos
Quantas pessoas, filhos de Deus, estão afastadas do caminho do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Inclusive, se você está aqui me ouvindo, está aí no Facebook agora, volte para os caminhos do Senhor. A sua identidade é uma identidade de filho. Declare Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue o seu nome para Ele, porque o seu nome já está lá escrito no livro da vida. Você precisa reconhecer isso em nome de Jesus. É interessante, às vezes eu vou em alguns lugares, fazer algumas visitas, vamos em alguns lugares, e às vezes, meu irmão, entenda com carinho o que eu vou falar para você aqui agora, não é preconceito que eu vou falar não, põe amor nas minhas palavras, mas eu vou em alguns lugares que a criminalidade é nervosa, violenta, tem tráfico de drogas, e a gente chega lá e vai conversar com um, com o outro, e aí vem alguém, às vezes, e fala com a gente assim, ó, pastor, é o seguinte, já falei para fulano de tal, ele fez isso, pisou na bola, mas se ele voltar para Jesus, ele está livre aqui da parada. Se ele ficar na igreja, ele está livre. Se ele sair da igreja, nós pega ele. Já fui em lugares que é o seguinte, aqui no bairro, aqui pastor, graças a Deus, aqui centro de macumba nós não deixa não, mas está no tráfico, está na marginalidade, está na criminalidade. Por quê? Porque perdeu a identidade de filho. Quantos estão me entendendo aqui? Diz amém. Sabe, às vezes muitos são afastados dos caminhos do Senhor, estão longe do relacionamento com Deus, mas eles sabem o que é certo, sabem o que não pode. E eles falaram, tem uns que vêm e falam para mim, não, se fulano de tal ficar firminho na igreja mesmo, for para a casa de recuperação lá, vai ficar tudo bem, mas se ele voltar aqui e desviar, se ele afastar de Deus, nós pega ele. Por quê? Porque eles sabem o que é certo, mas perderam sua identidade. Queridos, jamais perca isso na sua vida. Estou falando com homens, estou falando com mulheres agora. Vocês são filhos, vocês são filhas. Não entregue o seu selo, não entregue a sua identidade. Você é filho de Deus. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique o nome dEle. Tem uns textos, não dá para me ler todos, mas a segunda coisa que Judá entrega é o seu cordão, o cordão que estava no pescoço dele. O cordão que estava no pescoço dele. Queridos, esse eu preciso ler para não ficar só nas minhas palavras, mas Provérbios capítulo 6, versículo 20. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Você vê que cordão fala de princípios de Deus. Princípios, mandamentos de Deus para não cair em nenhuma tentação. Olha só, Provérbios 6, versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Eles quem? Os princípios, os mandamentos. É o que está falando no versículo anterior, os mandamentos. Eles o guiarão. Quando dormir, estarão te protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Coloca os mandamentos, os ensinos que os seus pais estão passando para você, ate-os no seu pescoço, como um cordão, vai ficar na altura do coração, um cordão que vem e fica na altura do coração, que você tem os mandamentos no seu coração. Um dia Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra, hoje estão nas tábuas do nosso coração, e você precisa entender que você precisa, obedecer os princípios, os mandamentos do Senhor, porque vai te guiar e vai te livrar da mulher imoral, dos elogios perversos. Provérbios capítulo 1, versículo 8, Provérbios 1,
8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Tem muitos mais textos, mas como eu disse, eu vou ganhar um tempo aqui. Por que ela pede o cordão? Porque no cordão ele carregava a lembrança dos mandamentos que ele tinha recebido de seus pais e suas mães. Que mandamentos? A lei do Senhor era passada de geração em geração. Você sabe que pastor, mas nessa época não tinha lei ainda, a lei só veio em Êxodo. Meu irmão, eu estou falando de preceitos e mandamentos de Deus. Se você não sabe, Melquisedeque, que foi o primeiro sacerdote, já veio antes da lei, já veio lá em Gênesis capítulo 14, ele já dava instrução, já falava sobre dízimos ali, por exemplo. Eram sacerdotes da ordem de Melquisedeque, não da linhagem de Arão. Da linhagem de Arão veio depois, mas já existia sacerdócio. Quem está me entendendo aqui diz amém. Já existia instrução, princípios de Deus que eles precisavam carregar. Ou por que você acha que Jacó, ele já carregava o óleo para ungir? Por que você acha que Abraão já era chamado de o pai da fé e obedecia os mandamentos de Deus? Que mandamentos? É porque não precisava colocar lá no papel, já estava no coração, ele punha no pescoço e carregava. Eu tenho os princípios de Deus na minha vida, e é isso que vai gerar temor no nosso coração. Você não consegue vigiar as pessoas, mas se essa pessoa tiver princípios de Deus, esse princípio vai gerar temor no coração. É como um cordão no seu pescoço. E o cordão, cordão, você sabe o que é, né? Cordão, não é coleira não, cordão. Era um adorno, deixava bonito, deixava mais belo. Quando você cumpre os princípios de Deus, você pensa que os outros estão achando você quadrado? Não está não, eles estão olhando para você e falando assim, puxa, que pessoa de princípio. Faz sentido para você? O que ela pede? Ela pede o cordão, ela pede o selo, fala de identidade, o nome dele. Quantos nomes foram já por ralo abaixo? Ela pede o cordão, os princípios. Quanta gente já desacreditada, quando alguém olha e fala assim, isso aí, sei não, já fez tanta coisa, já mentiu tanto, já fez isso, fez aquilo. Não acredito na mudança nisso não. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, isso vai ser restaurado na nossa vida, no nosso sacerdócio, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero falar da igreja de uma maneira geral. Precisa ser resgatado o princípio da integridade. Muita gente vive muito de aparência. O que é aparência, pastor? Não, porque para mim parecer santo, eu preciso estar bem vestido, que eu preciso pôr isso, pôr aquilo, vestir não sei o quê, e calçar não sei o quê, tal marca, tal isso, tal aquilo. Meu irmão, numa boa, Deus não está olhando a sua aparência, Ele está olhando a sua essência. Religião, ela revela a aparência, mas o reino revela a essência. Você é filho do reino de Deus, entenda isso no seu coração. Chega desse tempo onde que as pessoas tinham que olhar para as outras e falar assim, nossa, pelo que ela veste, como ela se comporta, eu acho que isso aí é um homem de Deus, acho que aquilo ali é uma mulher de Deus. Claro, vestir com decência. Tem provérbios que fala disso, outro dia nós vamos conversar sobre isso. Se comporte nas redes sociais. É interessante, mulheres às vezes casadas, vai lá pro store, lá vai olhar, está fazendo beicinho, está mostrando o peitinho, está mostrando a bundinha. Para com essa sem vergonhice. Não, quem está aqui não faz isso. Você que está aí no Facebook, aí, toma cuidado. Não faz questão de puxar o decote, mostrar os peitão e daqui a pouco um versículo bíblico. Carrego as leis do Senhor nos meus peitos. Não é nos meus peitos, não, é no meu peito, no meu coração. Posto umas fotos sem vergonha, ainda quer pôr versículo bíblico ainda, pelo amor de Jesus. Quando eu olho para você, eu não sei se você está rindo, se você está sério, é tenso aqui para mim, irmãos. É tenso. Mas ela pede o cordão, aquilo que adornava e ficava na altura do peito. Sabe, lá em Cantares,
quando fala assim, ó, lá em Cantares capítulo 8, põe-me como um selo sobre o teu braço e como um selo sobre o teu coração, era o cordão que tinha o pingente entalhado de ouro, com o nome e as iniciais do amado e da amada. O selo no braço fala de compromisso, responsabilidade, selo no coração fala de amor, de aliança. É isso que Deus tem para o seu casamento: responsabilidade, trabalho, proteção, mas também aliança, amor, carinho, respeito. Aleluia! Casamento tem que ser bênção na nossa vida, tem que ter relacionamento, tem que ter diálogo, tem que interagir, tem que tomar açaí junto. É de Deus ou não é? São os princípios de Deus que geram temor no nosso coração, mas ela pede: eu quero o cordão. Terceira e última coisa que ela pediu: o cajado. Uau! O cajado. Ela foi certeira, irmãos. Ela podia ter pedido o cavalo que ele estava. Ela podia ter pedido um ouro. Podia ter pedido prata. Podia ter pedido outra coisa. Mas ela pediu o selo, a identidade. Ela pediu o cordão, fala de princípios de Deus. E ela pediu o cajado. Cajado fala de autoridade. Sabe o que é ser roubado de você, sacerdote? Sua identidade, seus propósitos e princípios com Deus e sua autoridade. Não deixe nada nem ninguém roubar a sua autoridade. Você é um homem de Deus e é assim que tem que ser, sendo transformado dia após dia. Hoje eu não estou 100% ainda, mas amanhã eu vou estar melhor que hoje. Cajado, ele entrega a autoridade para simplesmente obedecer um desejo da carne. Ele entrega o cajado. Meu irmão, o que era o cajado? O cajado era usado para proteger, orientar e unir o rebanho. Uma vez eu vi alguém dizendo assim: não, meu irmão, porque eu vou dar uma cajadada, não sei em quem. Vou dar uma cajadada na igreja. Vou dar uma cajadada em não sei aonde. Quem disse que cajado é para bater? Não, o pastor, é sim, porque o pastor usava o cajado e quebrava a perna da ovelha. Mentira. Ele usava a vara para bater. Fique esperto comigo, estou brincando. O cajado, ele era para orientar, para proteger. Ele usava o cajado para bater nos predadores e não nas ovelhas. O cajado orientava. Quando uma ovelha estava saindo fora, se ele pegava no pescoço, não era para dar na perna, não. Ele pegava no pescoço e punha ela junto de novo. Servia para unir. A ovelha estava saindo, ele punha a ovelha junto de novo. Isso é cajado. Fala de autoridade. Você, como líder na sua casa, como sacerdote no lar, você precisa entender que o seu cajado não é para chegar gritando, pondo moral em lugar nenhum, não. O seu cajado, a sua autoridade é para proteger sua família, orientar a sua família, os seus filhos nos caminhos do Senhor e para você unir a sua família. Era para unir o rebanho, proteger o rebanho, direcionar, orientar o rebanho. Que orientação nós estamos dando para os nossos filhos? Eu estou falando para eles qual que é as séries boas da Netflix. Segure o seu cajado na mão, a autoridade que Deus te deu. Pastor, eu até queria, cara, mas eu vou falar a verdade para você. Eu já pisei na bola antes e agora não dá para mim assumir essa postura de autoridade. Sabe, pastor, para evitar estresse, eu deixo a autoridade na mão da minha esposa. Nossa, ela que manda lá. Não, é uma Jezabel. Deixa eu falar uma coisa para você. Só tem Jezabel na casa que existe um Acabe. Você nem sabe quem eu estou falando, mas tudo bem, outro dia a gente fala sobre isso. Mas só tem Jezabel onde tem um Acabe. Se não for Acabe, Acabe era um rei. Irmãos, marido de Jezabel,
E entenda uma coisa, você precisa resgatar a sua autoridade, peça perdão no que tiver que pedir perdão, organize o que tiver que organizar, mas pega esse cajado de volta, porque o cajado na sua mão é o que fará milagres na sua casa e na sua família. Você não está acreditando? Eu vou ler Êxodo aqui, capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Se é bom de Bíblia aí, já pode abrir também. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Está escrito exatamente o seguinte: e pegue o cajado na sua mão, porque com ele você fará sinais maravilhosos. Aleluia. Vou repetir: e pegue o cajado na sua mão, porque com ele você fará sinais maravilhosos. Com o cajado na mão, você vai fazer sinais milagrosos. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique o nome dEle. E aí, queridos, na sequência da leitura, e eu já vou encerrar, o que acontece? Você vê a postura de Tamar. Ela podia ter ido lá e falado com Judá, sem enganar e sem seduzir. Ela podia ter ido falar com Judá. Ela preferiu não falar. Ela preferiu ficar quieta e fazer o quê? Enganar, seduzir. Olha a postura de uma mulher que não é uma mulher sábia. Nós analisamos a vida de Judá, vamos analisar a vida de Tamar. Ela, por se sentir rejeitada e humilhada, ela faz um plano, ela planeja na mente dela como que ela ia fazer para pegar o Judá. O Judá não era o marido dela, eu estou falando de comportamento, de homem e de mulher. Quem está me entendendo aqui? Ela armou um plano. Filha, às vezes você, não quero falar isso com meu marido não, porque se eu falar isso vai dar briga, vai dar rolo, mas eu vou armar um planinho aqui. Ele é bobo mesmo, ele acredita em tudo. Eu vou falar que isso aqui custa tanto, mas só que custa tanto. Vou comprar essa blusinha aqui, vou tirar a etiqueta, vou pendurar no guarda-roupa, ele nem vai ver mesmo, eu vou pôr lá a hora que eu usar. Ele fala, imagina, já tem há tanto tempo. Você não faz isso não, estou falando por hipótese. Ela, sabe o que ela faz, irmãos? Ela, por sua amargura, por sua ferida, ela quis ferir. Ela falou assim, eu vou armar para ajudar. Eu estou ferida, então eu vou ferir. Muitas mulheres estão feridas, e por estarem feridas, estão amargas. E aí o homem chega como se nada tivesse acontecido e fala, nossa, o que você tem? Nossa, não quer nem perguntar, né? Porque já está azeda, já está amarga. É que já foi tão amargurada, que está amargando. Já foi tão ferida que está ferindo. Se recebesse flores, tem mulher que se recebesse flores hoje, ia jogar no lixo, ia falar assim, eu não gosto desse trem não. Ou então ia falar, para que essas flores? Deve ser para o meu enterro, vai me matar hoje, só pode ser. Agora, filho, filha, o perdão é o caminho da restauração, para a gente organizar, senta, bate um papo legal, um papo gostoso, põe as crianças para dormir, vamos sentar, vamos conversar o que nós precisamos organizar na nossa vida. Esse seu comportamento não está legal, esse meu comportamento não está legal, começa a conversar. Sabe o que Tamar fez? Ela mudou as vestes, ela tirou as vestes dela e colocou as vestes de uma prostituta. Ela tirou as vestes dela, que eram para ser vestes de uma mulher de Deus, e ela coloca umas vestes de prostituta. Ela já não era mais ela está com máscara. Agora nada a ver com máscara. Ela tampa o seu rosto.
Ela fica só com os olhos de fora, ela tampa o rosto, ela coloca essa máscara. Por quê? Porque ela não queria que Judá soubesse quem era. E às vezes você está usando essa máscara de dura, de amarga, de mulher durona. Para com isso, vamos organizar as coisas, vamos deixar o Espírito Santo mover, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, e vamos ser todo mundo tranquilo, macio, amoroso, apaixonado, aleluia. Isso é bom demais. Ah, pastor, mas de vez em quando não tem que dar uns... De vez em quando sai umas faíscas mesmo, gente, não tem jeito. São duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. É o que eu falo para vocês. Mas não pode deixar de amar. Quantos estão me entendendo aqui? E ela troca as vestes. Ela põe as vestes que não era dela. Queridos, Deus está tirando nossas vestes velhas e nos dando vestes de louvor. Isaías 61:10, Ele está tirando o espírito amargurado e derramando óleo de alegria, dando para nós vestes de louvor, aleluia! O Novo Testamento fala de vestes de justiça. São essas vestes que nós temos que usar. Apocalipse fala no capítulo 7, capítulo 22, aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, esse vai ser limpo, vai ser alvo como a neve. Em Zacarias capítulo 3, nós vemos ali uma encenação onde o sacerdote Josué, ele está com as suas vestes sujas, e aí o diabo está ali para acusar ele das vestes sujas, mas o anjo do Senhor vem e muda as vestes dele, troca as vestes dele, coloca vestes de linho fino e puro. Foi isso que Jesus fez por nós, tirou toda a veste suja de impureza, de maledicência, de perversidade, e colocou em nós uma veste limpa, uma veste de salvação, uma veste de justiça, aleluia. Então, deixa cair essas capas de feridas. Ela também perde a sua identidade, porque ele não reconheceu que era ela estava usando uma máscara. E o caminho da restauração começou quando eles deixaram a acusação. Eu vou encerrar, gente, eu vou encerrar. Se você ler o texto depois, capítulo 38 todo, você vai perceber o seguinte, que ela ficou grávida de Judá. E aí foram e falaram com Judá o seguinte, ninguém sabia que foi Judá que engravidou ela. Falaram para Judá o seguinte, sabe, a mulher, seu filho, a Tamar, sua nora, está grávida, o que nós vamos fazer com ela? Ele falou, pode trazer ela, que nós vamos queimar ela viva. Está escrito no texto. Pode trazer ela, nós vamos queimar ela viva. Fala a verdade, se não é um filho do Satanás, um cara desse. Foi ele que fez, e agora ele está dizendo que tem que queimar ela viva. Igual Davi, quando foi lá, mandou pôr Urias na frente da batalha para matar ele, tomou Betseba, engravidou ela. O profeta Natan chegou e falou assim, Davi, um cara aí chegou, entrou no terreno do vizinho, pegou a única ovelha que ele tinha muitas, mas ele saiu do dele, foi lá e pegou a ovelhinha do vizinho, matou o vizinho e ficou com a ovelhinha. O que tem que fazer com esse homem? Davi falou, você tem que matar ele. Aí Natan falou, pois bem, esse homem é você. Você matou Urias, você pegou a mulher dele. Aquela mulher correndo para os pés de Jesus para ser apedrejada pela religiosidade, pelo posicionamento de pessoas se colocando como juízes. Toda acusação é papel do diabo, irmão, é papel do Satanás. Não acuse pessoas, saia da acusação. Também, pastor, é ele, porque ele faz isso, isso, aquilo. Também, pastor, é ela faz isso, isso, aquilo. Enquanto a gente estiver no nível da acusação, nós não vamos ter restauração. Mas quando ele percebe, ele pede desculpa. Nas palavras do texto ele diz o seguinte, gente, não fazer nada não, ela é mais justa do que eu errei, eu falhei. Ele reconhece que estava errado, ele reconhece que precisava de uma mudança. Então ali começou uma restauração. Deixa eu falar uma coisa para você, perdoa, reconhece. Vamos parar de argumentar, vamos parar de apontar o dedo dizendo quem está certo, quem está errado. Quer dizer, a gente nunca fala que o outro está certo.
Só fala que está errado. Quando é para falar que está certo, é no tom meio estranho, né? Você está certo mesmo, você está certo mesmo, você está certo em tudo, você está certo em tudo. Quando a gente sair do nível de acusação e começar a entrar no nível do reconhecimento, nós vamos ter uma restauração completa na nossa casa, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Eu vou orar pelo seu casamento. Você não é casado ainda, vou orar pelo seu relacionamento. Vou orar pelos seus filhos. Não tem filho ainda, pelos filhos que virão. Vou orar por você que está aí conectado com a gente. Mas saiba que todo nível de restauração precisa começar em você. Em você. Deus está te devolvendo hoje o seu selo, ou seja, a sua identidade. Você é filho. Você não é escravo de um sistema, você não é filho de uma religião, você não é filho de um império, você é filho do reino, você é filho da luz, você é filho de Deus. Essa é a identidade, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, aleluia. Ele te devolve a sua identidade de homem de Deus, de mulher de Deus. Ele te devolve o seu cordão, sabe? Ata esse cordão no seu pescoço. O que fala disso mesmo? Fala de princípios, de mandamentos, de princípios de Deus. Ele quer você andando nos princípios dele e não na doutrina de uma religião. Pastor, mas na Bíblia não tem doutrina? É óbvio que tem. A Bíblia chama de doutrina dos apóstolos. E isso é muito importante para nós, é a doutrina da palavra de Deus. Nós temos que ter isso, temos que ter em mente o que é a doutrina da palavra de Deus, quais são os princípios de Deus, quais são os princípios que regem a vida cristã, e nós vamos colocar esse cordão de volta no pescoço. E Ele está te devolvendo o cajado na sua mão, a sua autoridade, porque eu quero liberar a palavra que foi liberada para Arão. Pegue o seu cajado na sua mão, porque é por ele que você fará sinais miraculosos, os milagres que Deus vai fazer, os sinais que Deus vai fazer na sua família, na sua casa, é pela restauração da autoridade que Ele deu para você. Você tem autoridade no nome de Jesus, isso foi derramado sobre a tua vida. Então libera perdão, reconhece, comece um diálogo profundo, um diálogo com mudança, sem acusação, sem nenhuma acusação, e você vai ver o princípio da restauração de todas as coisas dentro da sua casa. Vamos ser famílias felizes e maravilhosas, para a honra e glória do Senhor. Você quer receber uma oração? Se coloque em pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero ministrar algo no seu coração. A situação aqui do texto que nós lemos, nós vemos uma mulher que foi rejeitada, que foi humilhada, tomando decisões para tentar amenizar a sua dor. Nós vemos nesse texto um homem que, por estar se sentindo solitário, sozinho, por ter ido embora da casa dos seus pais, ele tenta suprir os seus desejos carnais de uma forma incorreta, e ele fere, ele é ferido, ele é tomado, ele é saqueado na sua identidade, no seu propósito e na sua autoridade. E muitas vezes nós estamos vivendo situações dentro dos nossos lares que nós não sabemos o que fazer para mudar. Nós estamos vivendo coisas que estão nos ferindo, estão nos fazendo ferir, mas nós não sabemos como consertar. Conversar, às vezes não dá, porque uma conversa vai
evoluir para uma discussão, para uma briga, uma confusão. Então muitas vezes deixamos quieto, como se o tempo fosse resolver alguma coisa. Hoje o Espírito Santo está aqui. Ele conhece suas dores, homem. Ele conhece suas feridas, mulher. Ele conhece as inquietações mais profundas do seu coração. O Senhor, Ele conhece o interior da nossa alma e de fato Ele quer restaurar nossa casa, restaurar nosso lar. Ele quer de fato fazer uma obra em nosso coração, onde tudo será restaurado. O inimigo muitas vezes usa matérias-primas como mentira, engano, falsidade, sensualidade para tentar destruir nossa casa. Mas o Senhor vai nos restaurar. O Senhor vai nos restaurar. Toda obra do maligno vai cair por terra. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, Pai, pelos teus filhos e filhas. Eu oro por famílias que estão aqui representadas, famílias, Senhor, que precisam de um socorro, famílias, Senhor, que precisam realmente, Senhor, de diálogo, Senhor, famílias que precisam de um relacionamento mais amoroso, mais carinhoso. E o Senhor conhece, Pai, a demanda de cada lugar, de cada casa, de cada família. Então, Pai, através da Tua palavra liberada, que o Senhor possa mesmo, Senhor, fazer algo tremendo na vida dos Teus filhos e filhas. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, alcance essas famílias, alcance esses casamentos, alcance esse homem, essa mulher, com o princípio da Tua palavra. Devolve, Pai, a esse homem, Pai, a sua identidade, os princípios e a sua autoridade, o selo, o cordão e o cajado. Entrega na mão de cada um, Senhor. Restaura, Pai, a vida dessa mulher, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos construir e edificar, baseados na Tua palavra. Sustenta, Senhor, a cada um, que aquilo que o inimigo, Senhor, Pai, tem como argumento contra nós, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos ser verdadeiros, deixar a mentira, deixar o engano, deixar a sensualidade, deixar, Senhor, as coisas que não edificam para trás, e seguir uma vida, Senhor, realmente debaixo da Tua presença, da Tua maravilhosa graça. Sustenta, Pai, a transformação em nossas vidas. Abençoa aqueles que já estão, Senhor, nessa bênção. Aqueles, Senhor, que já estão com o casamento, Senhor, em dia, abençoados. Sustenta eles, para que assim continue. Sustenta esse homem, essa mulher, Senhor, que não se perdeu pelo caminho. Sustenta esse homem, Senhor, que não cai, Senhor, nos lábios da mulher estranha. Sustenta esse homem, Senhor, com a Tua força, para que não venha ser enganado. Sustenta essa mulher, Senhor, que está sendo tentada. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, faz essa obra em nossas vidas. Muitos estão bem, Senhor, mas outros não estão, e nós clamamos por cada um, Senhor, que o Senhor sustente aqueles que estão bem, e que o Senhor ajude a restauração daqueles que estão clamando, gritando por socorro em seus relacionamentos, gritando por socorro em suas casas. Restaura o sacerdócio, Pai, deste homem. Restaura, Pai, a dignidade dessa mulher, que talvez tenha sido já tão humilhada, tão rejeitada. Restaura. E essa mulher que tem sido valorizada, que o Senhor abençoe, para que ela seja mais honrada ainda, meu Deus, em nome de Jesus. Sustenta os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, graças a Deus. Dê um aplauso a Jesus, querido, glorifique o nome dEle. Infinito e ousado amor de Deus.
Enquanto adoramos, se você quer fazer uma semeadura, se você quer entregar uma oferta, segure nas suas mãos aí. Vamos continuar adorando ao Senhor. Senhor, eu quero abençoar, Pai, cada vida que está aqui e profetizar que essa semente, Senhor, simboliza, Pai, o florescimento de uma transformação em cada casa, em cada família, para a honra e glória do Seu nome. Abençoa os Teus filhos e filhas, Pai, multiplica na vida deles tudo aquilo que eles estão semeando, que possa entrar também nas colheitas do Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Fique à vontade, querido. Aleluias, graças a Deus. Queridos, quero dizer para você que nesse tempo eu tenho orado especificamente, tá, por esse tema que nós estamos falando aqui, a restauração do sacerdócio e a edificação no lar. Tenho orado pelas vidas, famílias, casamentos e sabe, e o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai dar tudo aquilo que você precisa para um renovo na sua casa, nos seus relacionamentos, amém? Com os filhos, com os irmãos, eu tenho certeza disso, vai ser algo muito tremendo, muito profundo, eu creio. Então, nós estaremos aí, né, esses dias, não só nas quartas-feiras, mas vou estar orando especificamente esses dias, nesse propósito, pedindo a direção de Deus, liberando palavras proféticas sobre a sua casa e sua vida, amém? Então, quarta-feira que vem a gente está aí de novo, às 7h30. Domingo agora, gente, olha só, nós vamos ter 3 cultos, um às 10 da manhã, um às 6 da tarde e o outro às 7 da noite. Esse das 6 e das 7 que vai ter uma transiçãozinha, né, uns minutos de transição, porque vai estar tendo um pessoal saindo e um pessoal chegando, mas vai ficar tudo bem. Isso é para que a gente possa melhorar a logística, para que, né, porque precisa de toda a equipe trabalhando e dando suporte aqui, para que a gente possa participar dessa ceia, né? Então domingo agora é ceia do Senhor, às 10 da manhã, às 6 da tarde e às 7 da noite, ok? Então o horário que você for vir, pastor, posso vir trazer minha família? Faça isso, né? Escolha um horário e venha, porque é importante nós participarmos da ceia do Senhor, amém? Em nome de Jesus. No sábado, agora, nós vamos ter aqui, né, uma noite de comidas típicas de inverno, tá? Então, nós vamos ter aqui pastel de milho, canjica doce, canjiquinha, caldinho de feijão, até onde eu sei esse é o cardápio. Você pode vir para comer aqui a partir das 6 da tarde, ou você pode vir retirar aqui,
tá? Na semana que vem a gente tem uns compromissos altos também aqui de aluguel, de tudo aqui. Então isso vai nos ajudar, né, nesse propósito também. Amém? Então é para isso que nós estamos fazendo isso aí. Estamos fazendo toda a reforma, é o que você está vendo aí, a gente está mexendo, estamos mexendo fundo. O que está no nosso alcance fazer, estamos fazendo. Logo vai estar tudo organizado aqui para a gente cultuar ao Senhor com mais conforto. Amém? Então, sábado, né, você pode vir aqui, né, comer com a gente, vai ter algumas mesas aqui, ou você pode vir retirar e levar para sua casa, tá bom? Que vai ter marmitex aí também. Amém? E sábado também às 7 tem a live dos jovens, às 7 da noite, tá bom? Se você for vir aqui, pode assistir aqui no seu celular, eu não sei, eu falei que ia ver se eu conseguia preparar alguma coisa para a gente assistir junto, vou tentar, ou você pode pegar aqui, levar para sua casa e acompanhar na página aí dos jovens, Revival Now, tá bom? O Eduardo com a Letícia vão estar lá, né, louvando a Deus e liberando a palavra sobre as nossas vidas. Eu estou esquecendo alguma coisa, gente? Me dê um sinal. Tudo certo? Amém. Isso, mãe. Amanhã temos reunião com o pessoal do Ministério Infantil. Todo mundo que trabalha no ensino das crianças, tá, que participa com a gente do Ministério Infantil, né, e de adolescentes. Amanhã às 7:30 da noite nós temos uma reunião aqui na igreja. Por favor, venha. Nós precisamos organizar essa retomada, né, do Ministério Infantil. Nós já estamos preparando bem ali atrás. Tem muita coisa para fazer ainda, mas já estamos preparando para que a gente possa organizar, né, daqui a algumas semanas aí já ter o culto ali das crianças ali atrás. Então amanhã, galera do Ministério Infantil, eu espero vocês aqui na igreja às 7:30. Amém? Pastor, não faço parte, mas quero fazer parte. Venha também, veja como funciona tudo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Leva os teus filhos e tuas filhas debaixo da tua graça, proteção e unção. Que eles sejam tremendamente abençoados no restante dessa semana. Que tenha restauração, perdão, conserto dentro de nossas casas. Que possamos entender o que é o certo, o que é o correto, Pai, da vida em família, o que é o correto num relacionamento, para que possamos, Senhor, ser restaurados e caminhar dentro dos seus princípios, Pai, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti coloque a sua mão e te dê a paz. Queridos, Deus te abençoe em nome de Jesus.